Graças a Deus, queria saudar você que está nos visitando, né? Essa casa aqui pertence ao Senhor e por isso todos vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Obrigado, querido. Nós estamos aqui na nossa série de mensagens Advento, falando sobre a chegada do Redentor, e hoje, na verdade, é o terceiro domingo. No primeiro domingo nós falamos sobre a promessa do Redentor, no segundo domingo nós falamos sobre a preparação do Redentor, e hoje nós vamos para o nosso terceiro domingo e nós vamos falar sobre a vinda do Redentor. Hoje nós vamos falar sobre a encarnação de Cristo, amém? Glória a Deus. Curve sua cabeça, gostaria de orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos sustentado com a destra da tua justiça. Nós te agradecemos porque o Senhor de fato tem renovado sobre nós a tua misericórdia, tem derramado o seu coração nas nossas misérias, e nós temos testemunhado da tua bondade, Pai. O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Nós nos submetemos agora à tua palavra, nós dizemos à nossa alma: aquieta-te, e nós abrimos os olhos do nosso entendimento por intermédio do Espírito para compreender a tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a tua palavra de fato venha ser como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que a tua palavra venha fazer uma cirurgia com uma precisão de dentro para fora, separando juntas e medulas, alma e espírito. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela dádiva da tua palavra, e te agradecemos porque nós sabemos que em breve o Senhor virá com poder e glória sobre as nuvens, e nós aguardamos dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, terceiro domingo, e nós vamos falar sobre a vinda do Redentor. Então eu vou fazer uma rápida recapitulação dos dois primeiros domingos. O primeiro nós falamos sobre a promessa do Redentor. É o que a teologia vai chamar de proto-evangelho, ou seja, o início da anunciação do evangelho, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o próprio Deus ele vai fazer a primeira profecia, dizendo que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ou esmagaria o descendente da serpente. Logo depois vem João Batista dizendo: arrependei-vos, quem lhes diz que vocês podem fugir da ira vindoura? E João Batista vai dizer: vocês são raça de víboras. A expressão raça de víboras e descendentes da serpente é a mesma expressão. Então nós temos a inimizade que foi colocada pelo próprio Deus entre os descendentes da serpente e também entre o descendente da mulher. Mas isso é a primeira profecia. Nós temos todas aquelas profecias ditas por homens ao longo do Antigo Testamento, dizendo que existe a necessidade de alguém que é perfeito e que morresse no nosso lugar. Agora, no domingo passado nós falamos sobre a preparação do caminho para o Redentor. E a figura mais icônica é João Batista, né? João Batista, ele é a ponte. João Batista, ele é o maior profeta de toda a Bíblia. E João Batista não fez nenhum milagre. Isso é muito pedagógico para os nossos dias. Ele não fez nenhum milagre, mas ele é considerado o maior profeta. Jesus ele vai dizer, eu até falei domingo passado que era Mateus 24, na verdade era Mateus 11, dizendo: dos nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista, porque João Batista ele é a ponte, ele é aquele que preparou o caminho para o Cordeiro. É por isso que ele sabia qual era o papel dele. Quando ele foi questionado se ele era o Cristo, ele disse: eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos pés dele, mas em breve virá aquele que limpará o pecado da humanidade. Quando Jesus aparece, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, qual que é o maior trabalho do maior profeta descrito na Bíblia, até Jesus? É apontar para o Cristo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse também é o papel da igreja hoje.
Nós como igreja, nós vivemos na responsabilidade de continuar apontando para o Cristo. Nós devemos viver a nossa vida apontando para o Cristo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, nós preparamos o caminho, porque nós sabemos que ele já veio uma vez, mas em breve ele virá uma segunda vez. E agora nós temos a vinda do Redentor, nós temos a encarnação do Cristo. E a Bíblia, ela trabalha em uma só voz. Parece que Deus ele tem planos, parece que ele tem vontades, mas na verdade não. De Gênesis a Apocalipse, o que nós enxergamos é que Deus ele tem apenas um propósito, que Deus ele tem apenas uma vontade, de fazer o seu próprio nome conhecido, é de fazer o nome de Jesus conhecido para a glória de Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós, como um alvo da graça de Deus, não mais da ira de Deus, mas da graça de Deus, nós desfrutamos da bondade de Deus. Mas quando você vai para Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia, ele já começa dizendo: no princípio era o... Você que já leu a Bíblia, se você não leu a Bíblia ainda, eu vou fazer apelo no final do culto hoje. Gênesis 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Não, gente, no princípio criou Deus os céus e a terra, não é isso? Aí nós vamos lá para João 1, dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e era Deus. Então, esse verbo de Gênesis 1 é o mesmo descrito em João capítulo 1, porque a Bíblia ela está comunicando uma só realidade. Ela está dizendo que esse verbo, ele é a primazia da criação. É por isso que o Novo Testamento vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Daqui a pouco a gente vai ler João 1:1, estou só dando uma pincelada, para você entender que a Bíblia, ela está comunicando o Evangelho de Gênesis a Apocalipse. Então o Evangelho não começa em Mateus, o Evangelho começa em Gênesis 1:1, dizendo: no princípio era o verbo. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, a palavra princípio ali, ela não é princípio de dias, porque Deus ele não está querendo nos explicar qual é a data que o mundo foi criado. Na verdade, está falando de princípio, a palavra Bereshit fala sobre um líder, sobre um cabeça. Então é como se o texto bíblico estivesse dizendo: olha, nesse cabeça, nesse líder, no princípio criou Deus os céus e a terra, e todas as coisas que nela. Então você vai ver que não está falando sobre um tempo, princípio de dias, mas está falando sobre um principado, sobre um governo. E é por isso que João, que é a descrição exata de Deus, quando nós vamos ler os evangelhos, nós vamos ver que existe algumas características em cada evangelho. O evangelho de Mateus, por exemplo, ele é escrito para os judeus, porque os judeus estão aguardando o Messias. Quando nós lemos o livro de Marcos, nós vamos ler que esse evangelho de Marcos ele é descrito para os romanos. Por quê? Porque eles estavam aguardando ali alguém que fosse um servo. Depois nós vamos para Lucas, para os gregos, porque eles estavam aguardando o homem perfeito. A Grécia sempre aguarda essa contemplação do homem que é perfeito. Então vem Lucas mostrando que de fato ele é o homem perfeito. Mas quando nós chegamos em João ele está dizendo: não, esse aqui é o Deus, esse aqui é o verbo, ele é aquele que estava no princípio, pelo qual todas as coisas foram criadas por intermédio dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ou seja, ele é a primazia da criação, ele é a continuidade, mas ele também é a manifestação plena da vontade de Deus sobre todas as coisas. É por isso que esse terceiro domingo ele é muito importante, porque a encarnação de Deus, ela faz toda a diferença para o cristianismo. Por isso que no Novo Testamento, existem algumas descrições falando assim: olha, se não acreditar que Deus veio em carne, esse é de demônios. Então eu lembro antigamente que tinha um teste para saber se a pessoa estava endemoniada ou não. A pessoa tinha que falar assim: Deus veio em carne. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É um teste dentro, né? Se a pessoa falasse Deus vem em carne, ela não está endemoniada, não é isso. É porque se eu não acreditar que Deus ele encarnou, que o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós não podemos dizer que nós temos a mesma natureza, a natureza de Cristo. Então nós temos alguns textos bíblicos, eu vou ler alguns aqui. Por exemplo,
Mateus, na verdade nesse momento eu não vou ler, depois eu vou ler outros, mas você pode anotar para você que está tomando nota. Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 23, vai falar sobre o nascimento de Jesus, cumprindo uma promessa falando sobre o nascimento, e está dizendo, olha, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele é aquele que fora prometido, mas agora ele está presente. Lucas capítulo 2, versículos 8 a 14, vai falar sobre os anúncios, ou o anúncio dos anjos aos pastores, dizendo, olha o seguinte, eu lhes trago boas notícias, ou boas novas, ou seja, a nossa palavra, evangelho. Evangelho é uma boa notícia, boas novas com grande alegria. E Paulo também vai dizer lá em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, e vindo à plenitude do tempo, ou seja, na data específica, não só em questão de que as estradas tinham sido feitas pelo Império Romano, não só que a sociedade já tinha sido desenvolvida um pouco mais, mas está falando da plenitude até mesmo do casal, José e Maria, todo o contexto, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, para cumprir o que os profetas tinham dito, dizendo que ele nasceu sobre a lei, para resgatar o que estava debaixo da lei. Então nós temos aqui a principal, ou um dos principais fatores da salvação para o homem, que é a encarnação do Verbo. Obviamente que nós precisamos ler todo o texto. João capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 14, quero convidar você a acompanhar comigo. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos do 1 ao 14. O Evangelho de João é chamado de o novo Gênesis do Novo Testamento, por alguns teólogos. Olha só, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos, quando virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar a respeito da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Eu não sei se esse texto anima vocês, mas esse texto eu acho ele sensacional. A gente poderia ficar aqui uns 6 meses só falando desses 14 versículos aqui, porque o verbo que existia no princípio, o texto está dizendo que ele era Deus e ele estava com Deus, obviamente falando sobre a manifestação da Trindade. Assim como nós temos uma manifestação da Trindade, apesar de não ter a palavra Trindade na Bíblia, mas no Novo Testamento nós temos a manifestação da Trindade, mas essa manifestação, ela já existia no próprio livro de Gênesis, quando Deus ele fala, quando o Verbo ele cria, e quando o Espírito paira sobre a face das águas. Depois nós temos Jesus sendo batizado, e é como se fosse uma nova Gênesis, quando Deus ele disse, esse é o meu Filho amado, a quem me comprazo, e o Espírito Santo desce em uma forma corpórea de uma pomba, e nós temos a manifestação do Pai, a manifestação do Espírito, e agora nós temos a manifestação do Verbo encarnado entre nós.
toda essa natureza agora de Deus, ela pode ser vista numa natureza humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, já falei isso algumas vezes aqui, mas é o verbo tabernaculou entre nós. O primeiro tabernáculo de Moisés, depois o segundo tabernáculo de Davi, aí nós temos o templo de Salomão, aí nós temos toda essa ideia da casa de Deus, para chegar nos profetas, Ageu e outros profetas, dizendo que a glória da última casa seria maior do que da primeira. Qual casa que ele está falando? Não uma casa feita por mãos humanas, mas uma casa feita pelo próprio Deus, o Verbo encarnado, tabernaculando entre nós, vivendo para que a partir dele, todos nós possamos agora também habitar no tabernáculo de Deus, já que estamos inseridos em Cristo Jesus. E esse evento, ele demonstra que Deus, ele veio ao encontro à humanidade. É por isso que não é você quem aceita Jesus, é Ele quem te aceita. É por isso que não é você quem encontra Jesus, é Ele quem te encontra. É sempre Deus que dá o primeiro passo para buscar e salvar todos aqueles que haviam se perdido por causa do pecado. Então o homem, quando ele é encontrado por Deus, ele está numa condição caída. Ele está assumindo essa condição de carne, mas Deus ele vai dizer o seguinte: eu vou redimir todos aqueles que creem em mim. Então essa condição caída, ela vai ficar no passado, como a Bíblia nos ensina, mas aprove a Deus a enviar o seu próprio Filho, para que ele pudesse ser revelado em natureza humana. O Verbo manifestou o tabernáculo de Deus aos homens. É por isso que você vai ver a descrição de João no livro de Apocalipse. Nos primeiros capítulos ele está falando sobre um ambiente de tabernáculo e de exercício sacrificial que o cordeiro vai terminar. Ele ainda não é um leão, ele morreu como um cordeiro, ele ressuscitou como um cordeiro. Quando João olha, ele vê um cordeiro, mas quando ele voltar, ele vai voltar como um leão, rugindo com poder e glória sobre todas as nações. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Vamos ler Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 11. Filipenses 2, do 5 ao 11, eu sei que vocês também conhecem esse texto. Às vezes vocês ficam meio tímidos, né, de errar, eu sei, eu entendo. Mas Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: olha, tende em vocês, tende em nós, tende em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, lembra? No princípio criou Deus. João, no princípio era o Verbo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, subsistir está falando da sua essência, da sua natureza, em forma de Deus, ele é Deus. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele não levou em consideração que ser igual a Deus era algo que ele deveria se agarrar, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Irmãos, Paulo está falando sobre esse conceito de esvaziar-se. O termo no grego é kenosis, ou um esvaziamento de si mesmo, porque ninguém poderia esvaziar a Jesus, ninguém poderia matar a Jesus. É isso que ele disse, ele falou: eu mesmo é quem dou a minha vida. Foi ele quem se esvaziou, no qual ele mesmo, sendo em forma de Deus, como Paulo está dizendo aqui, ele se esvazia, ele vai assumir essa forma de servo, e se tornando obediente até a morte, morte de cruz. Se Jesus, ele precisou obedecer, quanto mais todos nós que somos seus discípulos, negando a nós mesmos,
negando as nossas vontades, tomando a nossa cruz diariamente, seguindo o seu exemplo, seguindo os seus conselhos, mas também seguindo a sua vida prática. Ele assumiu uma forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. A plenitude da vida de Jesus não foi o seu nascimento. O seu nascimento é muito importante. Daqui a pouquinho a gente vai comemorar simbolicamente, o Natal. A plenitude da vontade de Deus na vida de Jesus não foi ele transformar a água em vinho. Transformar a água em vinho é legal, mas não é a maior parte da nossa vida. Fica a dica. A plenitude da vontade de Deus não é Jesus andando sobre as águas. A plenitude da vontade de Deus sobre a vida de Jesus é ele na cruz do Calvário derramando o seu sangue para redimir o pecado da humanidade. Ele foi obediente até a morte, ou seja, ele consumou o porquê ele nasceu. O seu nascimento é importante, mas a sua morte, a partir da sua encarnação, trouxe vida. Vida a todos aqueles que estavam mortos. Olha o que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 2, 14 ao 18. Hebreus, capítulo 2, 14 e 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Então, quando que Deus ele destrói o diabo? Na sua morte. Vou ler de novo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue. Ou seja, se é filho, tem a mesma natureza. Desses também ele, igualmente, participou para que por sua morte, repita comigo, por sua morte, agora de novo, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Então Satanás não é alguém que será destruído, Satanás é alguém que já foi vencido pela morte de Jesus. É por isso que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que ninguém pode arrebatar das mãos de Deus aqueles que Ele designou para si. É por isso que quando a Bíblia vai falar do seu relacionamento com o diabo, Ele não fala para você lutar, Ele fala para você resistir ao diabo e ele vai fugir de você. A Bíblia dá mais importância para a imoralidade sexual do que para o diabo, porque para o diabo fala assim, resiste que ele foge. Agora, para a imoralidade sexual, a Bíblia fala assim, foge, irmão. Corre, não brinca não. Vaza. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne, a saber, na sua morte, destruiu o poder da morte, a saber, aquele que tinha o poder da morte, o próprio diabo. O autor aos Hebreus está dizendo o seguinte, olha, Cristo tornou-se semelhante aos homens. Para quê? Para se tornar um sumo sacerdote. E é por isso que no livro de Hebreus está dizendo o seguinte, olha, ele é um sumo sacerdote que pode compadecer de todos nós, porque ele passou em certa medida as mesmas tentações que nós passamos, então ele é misericordioso, porque ele tem empatia, ele passou, ele é fiel, ele sabe das nossas fraquezas, é por isso que ele pôde se tornar um sumo sacerdote perfeito, ele se tornou semelhante aos seus escravos. A gente não consegue, irmãos, acredite em mim, você não consegue entender o que isso significa, porque a gente não consegue entender isso. Como que Deus criou o homem e como que ele se torna homem para poder tornar o homem filho de Deus novamente? A gente entende isso teoricamente. Mas a gente não consegue ter o mesmo sentimento, a gente não consegue ter a mesma revelação, isso não entra na nossa cabeça. Como que alguém, Deus, ele sangrou. Deus morreu. Sem chá do Santo Daime, a gente vai ter que levar isso aqui no espiritual mesmo, irmão. Tem gente aí que nem entendeu o que eu falei. Vai ter que ser na cara limpa mesmo, para poder compreender isso. Graças a Deus pelo poder do Espírito Santo. Mas ele assumiu uma forma de servo, se tornando obediente até a morte, fazendo a propiciação pelos nossos pecados.
Então é por isso que na teologia reformada nós temos essa doutrina da encarnação, e ela é interpretada de uma forma harmônica com os atributos de Deus. Isso não é algo que contradiz o que a própria Bíblia fala a respeito pelo Deus, não. É uma obra harmoniosa com os seus atributos, com a obra redentora de Cristo. E é por isso que nós precisamos ver alguns pontos essenciais dessa encarnação do Cristo. Então nós temos, historicamente, não vou te dar muito detalhe para você não se perder nessa manhã, mas nós temos o ensinamento do concílio de Calcedônia, que foi um concílio que aconteceu na cidade de Calcedônia, 451 anos após Cristo, e esse concílio vai afirmar que Cristo, ele é uma pessoa, porém com duas naturezas diferentes. Talvez a gente consiga explicar isso de uma forma teológica, mas de uma forma que ainda não está completa, porque isso não é para confusão, isso é para tirar a nossa confusão. Isso não é uma mudança, isso não é uma divisão, não é uma separação. É dizendo que Cristo, Jesus, é uma pessoa, porém ele tem duas naturezas, é chamada de essa união hipostática, ou seja, uma união de duas naturezas. E isso, irmãos, é essencial para que nós possamos entender a mediação entre Jesus e Deus e os homens. Porque apenas quem é Deus pode estar do lado de Deus, e apenas quem é homem pode estar do lado do homem e unificar todas as coisas em si mesmo. Esse é o papel do Cristo, esse é o papel de Jesus. É uma união hipostática, a união das duas naturezas. Então é por isso que eu gosto muito da expressão que é usada por alguns autores, como C.S. Sproul, por exemplo. Ele vai dizer que Jesus, ele é plenamente homem, mas ele também é plenamente Deus. Ele é verdadeiramente homem, mas ele também é verdadeiramente Deus. Paulo vai falar sobre a mediação de Cristo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, quando ele diz o seguinte: olha, portanto, há um só Deus. Esse negócio de que todos os caminhos levam a... É verdade, irmão. Só que alguns vão ser levados a Deus para condenação. Aleluia. A Bíblia é exclusivista, irmãos. Só há salvação por intermédio de um Deus. Portanto, há um só Deus, um só mediador. Maria não faz expiação pelos nossos pecados. Maria não é intercessora pelos homens. A Bíblia é clara dizendo: só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha a cristologia da encarnação descrita nesse texto. Está dizendo que Jesus é Deus, mas ele é homem, e ele é o único mediador, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, essa é a verdade bíblica a respeito da encarnação. Deus, sendo justo, então, ele não poderia ignorar o pecado, obviamente. Imagina você vivendo em pecado, a humanidade vivendo separada de Deus. Deus ele não poderia, por causa da sua santidade, simplesmente ignorar o pecado. É por isso que Paulo está dizendo: olha, só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Então, o que Deus ele vai fazer na sua encarnação? Existindo necessidade da encarnação. Ele não pode ignorar o pecado, mas em sua infinita misericórdia ele vai providenciar um substituto. É por isso que quando nós lemos Isaías 53, tudo aquilo que Jesus ele passou, né? Toda aquela ira de Deus que foi derramada sobre Cristo, na verdade deveria recair sobre nós. É por isso que antes você era alvo da ira de Deus, hoje nós somos salvos da ira de Deus. Só existem essas duas realidades: ou você é alvo da ira de Deus, ou você é salvo da ira de Deus. Deus ele não poderia simplesmente ignorar o nosso pecado. A santidade de Deus não permitiria isso, irmãos. Ele iria quebrar princípios que ele mesmo estabeleceu. Mas graças a Deus, pela sua misericórdia, ele providenciou esse substituto, para que o Cristo pudesse ser o nosso substituto perfeito. Mas para isso, ele precisava encarnar, porque se um homem pecou, um homem deveria pagar o preço do pecado em nosso lugar. E é por isso que sim, ele é plenamente homem, porque ele precisa representar a humanidade.
Ele precisava representar o homem, sofrer a ira de Deus no nosso lugar. Mas ele também é plenamente divino. Por quê? Para que o seu sacrifício fosse definitivo e ele pudesse satisfazer a justiça de Deus, ele deveria ser também divino. Então nós temos essa união hipostática, são duas naturezas, ele é homem, mas ele também é Deus. E Jesus, ele encarnado, ele vai passar, por exemplo, pelo batismo de João Batista. E não faz nenhum sentido Jesus passar pelo batismo de João Batista. João Batista, ele vem batizando para arrependimento de pecados. Jesus, ele não tem pecados. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado no nosso lugar para que pudéssemos ser feitos justos, Deus, justificados por ele mesmo. Mas Jesus, ele vai se inclinar, ele vai se submeter ao batismo de João Batista, que era para arrependimento de pecados, justamente porque o Deus que está encarnado, ele está se identificando com o homem. Como que ele pode substituir alguém que ele não se identifica? Como que ele pode compadecer de alguém que ele não se identifica? Jesus, mesmo não tendo pecado, ele se batiza no batismo de João Batista, porque ali ele está simbolicamente se identificando com o pecado da natureza humana, para que na cruz ele pudesse apagar de uma vez, rasgar de uma vez por todas a cédula que era contra nós. É por isso que antes de morrer ele disse: está consumado. A vitória de Jesus não se deu no inferno como algumas pessoas pensam. A vitória de Jesus se deu na cruz do Calvário com seu sangue derramado. É por isso que ele disse na cruz: está consumado, está realizado, está terminado, está consumado. E a glória de Deus, ela é vista na encarnação. A encarnação do Cristo não é apenas um ato de amor, é também um ato de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos conhecem esse versículo, decoraram esse versículo? O versículo está dizendo sobre a criação, não só sobre o homem. Não é porque Deus amou o homem, é porque Deus amou o mundo, a ordem criada de tal maneira que ele enviou o seu próprio Filho. Mas nós vamos ver que não é só um ato de amor, mas a encarnação também é uma manifestação da própria glória de Deus, quando ele vai demonstrar a sua sabedoria, quando ele vai demonstrar a sua santidade, a sua graça. E é por isso que em João, que nós lemos, capítulo 1, verso 14, vai dizer o seguinte: olha, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a encarnação não é só para falar de amor, a encarnação também é para manifestar a glória de Deus. Nós vimos a glória como unigênito do Pai. É por isso que Filipe vai pedir: mostra-nos o Pai. O que Jesus ele disse? Você está comigo há tanto tempo e você está pedindo para eu te mostrar ao Pai. Quem me vê, vê ao Pai, porque eu sou esse caminho, eu sou a expressão exata. É isso que o autor aos Hebreus vai dizer: Jesus é o caráter de Deus. Jesus é a expressão exata, plena, completa da manifestação da glória de Deus. E quando nós falamos sobre encarnação, a gente precisa falar sobre humilhação. Mas graças a Deus não fica só na humilhação, também fica na exaltação. Tem crente que só fala de humilhação, tem crente que só fala de exaltação. A Bíblia fala de humilhação e exaltação, cada uma no seu tempo certo. A encarnação, ela vai marcar o início desse estado de humilhação de Cristo. Imagina o próprio Deus se tornando homem. Se isso não é se humilhar. O Criador se tornando criatura. É porque a gente já parte do pressuposto que ser criatura é bom, porque a gente é criatura. Para Deus não é assim que funciona. Ele se humilhou quando, sendo o Criador, Rei do Universo, Pai da eternidade, aquele que nunca não existiu, o dono de todas as coisas, ele se humilha quando ele se esvazia da sua divindade, no sentido de autoridade, vai culminar na cruz, a pior morte da época, a morte mais humilhante da época. A gente não consegue entender isso, porque até hoje a gente tampa o órgão genital de Jesus na cruz.
Porque a gente não consegue estar num ambiente onde a nossa nudez é exposta. Isso é vergonhoso para nós. Um estado de humilhação onde Deus se humilha, se torna homem, mas Ele também vem para ser servo, porque é aquele que serve a todos, esse é o maior. Mas não só isso, Ele também vem para poder morrer a pior morte, a morte mais humilhante, mais vergonhosa. É por isso que o autor aos Hebreus vai falar, olha, Jesus, Ele padeceu para aprender a vontade de Deus. Isso é pedagógico. A Bíblia nos relata isso porque tudo que está escrito para a nossa pedagogia. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, que é o nosso modelo, nós vamos aprender que não existe nada no Evangelho que não perpasse pelo sofrimento. Se te venderam em algum momento da sua vida um Evangelho sem cruz, não é o Evangelho de Cristo. Em qualquer lugar que é pregado um Evangelho que não tem a cruz, não é o Evangelho bíblico. Nós não aprendemos nada sem sofrimento. Já viu aquela expressão? Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Nós não aprendemos nada nos tempos bons, irmãos. Nós aprendemos nos tempos difíceis. Jesus, Ele aprendeu a obedecer pelo que sofreu, pelo que padeceu. E isso é pedagógico. Por quê? Porque nós aprendemos no sofrimento. Então, é claro que a Bíblia vai falar sobre esse momento de sofrimento, e esse tempo é agora, esse tempo para negarmos a nossa vontade, tomarmos a nossa cruz diariamente, negarmos os nossos eus. Nessa pós-modernidade, onde a positividade está em excesso, o que a Bíblia está dizendo para você é não. O Evangelho é o relacionamento do não. De 10 mandamentos, 8 começa com não. Então para de engolir isso aí de positividade em excesso. Ai, não é porque tem que ser sim, é não. E isso é pedagógico. Sofrimento é pedagógico. Só que a Bíblia não vai falar só sobre sofrimento, glória a Deus por isso. A Bíblia também vai falar que o sofrimento ele vai apontar para um momento de exaltação. Porque se Jesus ele foi humilhado, ele foi exaltado quando ele ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está sentado à direita de Deus. É por isso que tem alguns teólogos que gostam de dizer que o salmo que vai dizer: abram-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória, é como se fosse o momento da assunção de Jesus. Os anjos estão em reunião conversando, e de repente aparece Jesus nos portais eternos, e eles têm que dizer: abram-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, forte e poderoso nas batalhas, é Ele. Ele foi exaltado, irmãos, com a sua ressurreição. Ele foi exaltado na sua ascensão. É por isso que o nome de Jesus foi colocado acima de todo nome. Jesus era um nome comum naquela época, como se fosse Pedro. Todo mundo se chama Pedro, até que hoje em dia não, hoje em dia é mais Enzo, né? Essas coisas assim. Mas Jesus era um nome comum, o próprio Barrabás se chamava Jesus Barrabás. Mas é porque a importância não está no nome, a importância está na pessoa. Ele pega um nome comum e Deus exalta esse nome dizendo que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Cristo é o Senhor, é Ele. Porque se com Cristo nós padecemos, a Bíblia nos garante que com Cristo nós também seremos exaltados, irmãos. Qual que é o problema? Tem gente buscando exaltação no tempo de sofrimento. É por isso que existe uma teologia que ela quer antecipar algo que é certo, mas se torna errado porque está no tempo errado. Jesus, ele aprendeu pelo que padeceu, ou seja, na sua encarnação houve um tempo específico para o seu sofrimento e para a sua exaltação. Assim também a igreja, nós estamos passando para o tempo de sermos amoldados, sofrer. Padecer por Cristo é um privilégio, irmãos. Eu só fico bastante preocupado com a igreja que nós estamos nos tornando. Eu sei que já virou piada, mas a gente canta, né? A perseguição não parou, a igreja. Hoje eu não vou no culto não, estou cansado.
Ah, choveu? Ah, não vou hoje não. Ah, hoje não, hoje eu estou. Irmãos, que tipo de igreja nós estamos nos tornando para enfrentar o tempo do fim? Porque se com Cristo nós padecermos, com Cristo também nós seremos exaltados, mas exaltado é no tempo certo. Isso não é teologia barata, eu não estou ensinando para você aqui hipergraça, eu estou falando sobre o texto bíblico. O problema das pessoas hoje é que elas querem ser exaltadas da forma errada, no tempo errado. Uma sociedade pós-moderna, com esse excesso de positivismo, padecer, irmão, é negativo demais. Mas a Bíblia vai nos dizer que o caminho para a exaltação é o sofrimento. E é por isso que Paulo vai dizer que toda a nossa leve e momentânea tribulação não vai se comparar ao peso de glória que vai ser revelado sobre nós. O que são 80 anos diante da eternidade com Cristo, irmãos? O que são 100 anos diante da eternidade com Cristo? O que são 60 anos diante da eternidade? A eternidade, ela é eterna, irmãos, não tem início, não tem fim. Então aprenda, não existe evangelho sem cruz. Não existe um caminho para a exaltação sem o sofrimento. Porque antes disso acontecer conosco, o nosso Cristo, ele foi humilhado. Mas graças a Deus, ele ascendeu aos céus. Está sentado, irmãos, intercedendo por nós como nosso advogado fiel. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso mediador, e essa mediação de Cristo, ela é exposta na Bíblia. Essa encarnação, ela é essencial para o ofício tríplice de Jesus. Jesus, Ele é profeta, Ele é sacerdote e Ele é rei. Jesus, Ele veio como profeta, como sacerdote e como rei. O profeta é aquele que revela a vontade de Deus de maneira perfeita. Esse é o profeta. Quem é o profeta? Profeta é aquele que profere a vontade de Deus. Profeta é aquele que profere a palavra de Deus. Sacerdote é porque ele se oferece a si mesmo como sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Jesus, ele se ofereceu, ele se deu. Tem uma música antiga que fala que o meu pecado matou Jesus. Coitado, meu pecado não tinha poder de matar Jesus, irmãos. Foi Ele quem se ofereceu, foi Ele quem se entregou, se tornando sacerdote. Mas Ele também é o rei, porque Ele reina sobre o seu povo, e Ele destruirá todos os inimigos de Deus. É isso que a Bíblia nos garante. E isso requer algumas implicações práticas na nossa vida. Por exemplo, como confiança na nossa salvação. Talvez você já escutou essa pergunta: você tem certeza da sua salvação? E a resposta é sim, porque ela não depende de mim. Porque se ela dependesse de mim, eu poderia ficar dia sim, dia não, mas como ela não depende de mim, eu tenho confiança na salvação. Por quê? Porque a encarnação, ela assegura que Deus entrou na história dos pecadores, irmãos. Cristo, Ele é Emanuel, Deus conosco, Ele se compadece de todos nós. Nós aqui não temos a visão deísta, nós temos a visão teísta. Qual que é a diferença? Deísmo, Deus, ele não interfere na vida da sua criação. Agora não, nós sabemos que Deus, ele relaciona conosco. É por isso que Hebreus, capítulo 4, 15 e 16, diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então o texto é claro dizendo: olha, você pode chegar com confiança, porque Ele sabe das suas necessidades. Pode chegar com confiança, não é porque você é bom, pode chegar com confiança, é porque Ele foi bom no seu lugar. Ele está dizendo o texto: olha, Ele vai compadecer das suas fraquezas, porque Ele foi tentado em todas as coisas, Ele sabe o que você passa. Mas a Bíblia também vai nos dizer que na mesma hora que a tentação ela vem, Cristo provê o escape. Ou seja, se você é crente, se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, escuta o que eu estou te falando, você peca só se você quiser. Porque pecado é uma escolha. Você pode ou não pecar.
Porque nós não somos mais dominados pelo pecado, não somos mais escravos do pecado, não estamos mais sobre o império das trevas. Então não é mais natural, não pode mais ser natural. Todas as vezes que vem a tentação, também vem o escape. É uma escolha viver uma vida de pecado, mesmo sendo cristão. Mas o texto vai dizer que ele se compadece das nossas fraquezas. 16 diz, olha, é uma responsabilidade que cabe a nós, ele fez a parte dele. Mas quanto a nós, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. É como se o texto estivesse dizendo que ele deu o primeiro passo, mas agora você tem que dar o outro. Ele fez a parte dele, agora nós precisamos fazer a nossa. É acessar o que está disponível. É usufruir daquilo que foi pago com alto preço na cruz do Calvário. Então a encarnação, ela nos chama a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. A encarnação, ela assegura que Deus entrou na nossa história, ela nos chama a viver para a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque nós vamos reconhecendo que Deus, ele não é só transcendente, mas ele agora também ele é imanente. Ou seja, ele não está só longe, mas agora ele está perto e dentro. E ele veio para redimir a sua criação. Aquele que estava longe agora está perto, agora está dentro. E a igreja? Como que nós vivemos a igreja então como corpo de Cristo por causa da encarnação? Porque a encarnação também ela aponta para uma união espiritual entre Cristo e o seu povo. Se não fosse a encarnação de Jesus, não haveria a unificação de Cristo com a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E hoje, como igreja, nós participamos da missão de Jesus na terra, da missão de Deus na terra. Porque a igreja é a expressão do Cristo hoje na terra. É por isso que eu fico preocupado com alguns desigrejados hoje. Porque, como eu já disse aqui algumas vezes, eu até entendo alguns desigrejados que escolheram estar desigrejados não é porque perderam a fé. Mas alguns até são para manter a fé. Porque tem lugar aí que não é aquário, é esgoto. Então é complicado. Mas também existe um outro grupo de desigrejados que não são aqueles que foram feridos por homens. Não, são aqueles que na verdade eles não são nossos irmãos. Porque eles pensam que nasceram de novo, mas eles são contra a igreja. Como que você pode ser meu irmão se você quer ser filho do meu pai, mas não quer ser filho da minha mãe? Como que eu quero me relacionar com o noivo se eu não quero me relacionar com a noiva? Aqueles que são contra a igreja, irmãos, eles não são nossos irmãos. Então não adianta vir com esse papinho pós-moderno, não, eu estou aqui, eu sou a igreja, eu posso fazer isso na minha casa. Vai. Fica à vontade. Vai lá. Nós não somos desses, nós entendemos uma ordem de Deus de estarmos em comunidade, de estarmos em comunhão, mas os que são contra a igreja não são nossos irmãos, porque a igreja é a forma visível do evangelho invisível. Ah, Pedro, mas nós somos longe de sermos perfeitos, sim. Mas aqui tem um monte de erro, é verdade. Mas você acha que Jesus não sabia disso quando ele morreu pela igreja? Eu ficava estressado, irmãos, quando eu via algumas coisas acontecendo dentro da igreja. Principalmente quando eu formei, a primeira formação de teologia, que é quando a gente forma a primeira coisa assim, a gente pensa que a gente vai ser o Lutero de novo, Ah, vou fazer a reforma 2000 e não sei o quê, eu vou acabar com tudo. Ah, Jesus, eu vou te ajudar porque eu acho que você não está dando conta, Aí você começa a ler as cartas de Apocalipse para 7 igrejas da Ásia Menor, e o texto está dizendo assim, Jesus ele falando, eu sou o dono da igreja, eu passeio no meio da igreja, eu conheço as obras de vocês. Os líderes estão nas minhas mãos e as 7 igrejas estão nas minhas mãos. E ele permite isso tudo acontecer. Então, se aquele que é o dono da igreja, morreu pela igreja, tem os líderes e a igreja em suas mãos, e conhece as nossas obras, ele permite tudo isso, irmão, deixa eu fazer a minha parte então.
Deixa eu viver a minha vida e fazer a minha parte, servindo a Deus, servindo os irmãos, porque a igreja, mesmo sendo imperfeita, ela é a forma visível do evangelho que é invisível. Como que nós colocamos em prática o evangelho? Vivendo ser igreja. Só que isso só é possível pela encarnação do Cristo. Cristo é Jesus e a igreja. Jesus, ele manifestou a vontade de Deus encarnado, e agora a igreja, ela vem para poder dar continuidade à obra que Deus iniciou em Gênesis, que o Espírito está por intermédio da igreja agora, após o que Jesus ele fez encarnado. Então a igreja, ela é sim a encarnação do evangelho invisível. E nós podemos ver que essa doutrina da encarnação, ela vai destacar a soberania de Deus. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, ele exerce sobre nós a sua soberania, a sua graça, a sua sabedoria, quando ele vai revelar a obra da salvação sobre nós. Então, o fato de Deus ter assumido a nossa natureza, o fato de Jesus Cristo ter assumido a nossa natureza, vem como um mistério, mas é uma verdade gloriosa, irmãos. Essa encarnação, ela vai revelar que Deus, ele não apenas criou o mundo, mas ele entrou no mundo para poder redimir o mundo, para poder reconciliar pecadores consigo mesmo. Olha o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da expiação. Então Deus, ele estava em Cristo reconciliando o mundo. Depois que Cristo ascendeu aos céus, ele nos confiou a palavra da reconciliação, ou seja, a responsabilidade da reconciliação agora ela é de quem? Da igreja. É por isso que veio o diabo e começou a colocar no coração da galera da igreja assim: você é santo, você é separado. Você já viu isso na Bíblia, falando que você é separado? A Bíblia está o tempo todo dizendo assim, ó: brilhe no meio das trevas, exerça influência, vá pregar o evangelho a toda criatura, ide. A Bíblia o tempo todo dizendo: se misture, seja o trigo, seja exemplo, influencie. Aí o que a gente definiu? Eu sou separado, eu não posso. Chega Natal, famílias destruídas, porque o bonzão não pode estar com a família dele, porque a família dele é pecador. Se tem um ministério que Deus ele confiou nas nossas mãos hoje, é o ministério da reconciliação, irmãos. E isso é pelo Espírito Santo de Deus. Deus estava reconciliando em Cristo consigo ao mundo, imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. É por isso que quando nós lemos João dizendo: olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Essa realidade da encarnação, ela vai demonstrar a glória de Deus, que é manifesta nessa humildade do Cristo. Aquele que, sendo Deus, ele não levou em consideração que ele deveria se apegar a ser Deus, mas ele se tornou servo. É isso que nós lemos lá em Filipenses capítulo 2. Para quê? Para te libertar do pecado, para te libertar do império das trevas, para te dar a vida que nós não conseguiríamos alcançar pela força do nosso próprio braço. Então, além disso, a encarnação, ela não é só para mostrar o amor e a justiça, para mostrar a glória de Deus, mas a encarnação, ela é a base para a reconciliação com Deus. É isso que Hebreus vai nos ensinar, lá no capítulo 2, versículo 14. Visto que os filhos têm participação comum na carne, igualmente participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Então Cristo, ele fez um de nós vencer a morte e trazer a vida eterna em Cristo Jesus, ou seja, ele mesmo. Cristo se fez um de nós. Cristo, ele se fez pecado. Ele não conheceu o pecado no ato de praticar, mas ele se fez pecado, ou seja, identificando com a nossa fraqueza. Então a encarnação, ela vai assegurar que Deus, enviando o seu Filho, ele veio para nos salvar.
A primeira vinda de Jesus não é para condenar o mundo. E talvez nós como igreja, nós estamos vivendo isso, querendo condenar o mundo com as nossas palavras. Irmãos, nós devemos reconciliar o mundo por intermédio do Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. O problema é que para uns o Evangelho é cheiro de vida, para outros é cheiro de morte. Esse não é o nosso papel. O nosso papel não é definir para quem é cheiro de morte e para quem é cheiro de vida. O nosso papel é pregar o Evangelho com a intenção de reconciliar o homem com Deus, já que é por intermédio da igreja que Cristo manifesta a sua vontade. Então nós temos hoje um advogado, um sumo sacerdote, Cristo, que vai nos assegurar que Ele veio para nos salvar e graças a Deus, Cristo Ele está conosco, Ele é o nosso Emanuel, e por meio dele nós somos reconciliados, nós fomos adotados, nós estávamos como escravos do mundo, mas agora você é um escravo de orelha furada, você ama o seu Senhor, nós somos reconciliados, adotados como filho de Deus, é isso que Paulo vai trabalhar lá em Gálatas. Então, irmãos, nós podemos confiar, nós podemos nos alegrar de verdade que o Verbo, Ele é eterno, Ele veio ao mundo, Ele redimiu os nossos pecados, mas em breve Ele voltará com poder e glória. É por isso que Paulo ele declara lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, Ele se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então foi porque Ele se fez pobre que hoje nós somos ricos. Mas não está falando de uma riqueza natural, está falando de uma riqueza espiritual. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus Ele encarnou e Ele tornou possível a unificação de um só povo. É por isso que hoje nós não temos judeus, gentios, pretos, brancos, servos ou livres. Todos aqueles que estão inseridos em Cristo Jesus hoje são chamados de igreja, corpo de Cristo. É uma realidade espiritual. Então a encarnação do Verbo é sim a maior demonstração de amor de Deus, é a maior demonstração da justiça de Deus, a demonstração da glória de Deus, porque nós vimos a glória de Deus no Cristo encarnado, e é por isso que nós temos a esperança da comunhão eterna com o Criador, é porque Ele se fez pecado em nosso lugar, é porque se Ele interviu na nossa vida uma vez, Ele vai intervir novamente. Se Ele mexeu na nossa história uma vez, Ele vai mexer na nossa história novamente. A questão é, você precisa ter paciência e perseverança, porque sempre acontece na plenitude do tempo. Não acontece na hora que a gente quer, não acontece na hora que a gente planeja, acontece na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E daí nós vimos a glória do Deus unigênito, sendo a expressão exata no seu Filho. Irmãos, Jesus, Ele é a expressão exata de Deus, e nós como igreja, nós somos chamados a exprimir, nós somos chamados a evidenciar a realidade do Cristo por intermédio das nossas relações. Amém? Amém. Vocês estão bem? Amém. Existe uma promessa do Redentor. Existe a encarnação do Redentor, mas em breve Ele virá. Em breve. E é por isso que a Bíblia é clara dizendo que não é a igreja que vai vir, é todo olho verá. Não é a igreja que vai confessar, é toda a língua vai confessar. Até os demônios vão confessar que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Você pode ficar de pé nessa manhã? A nossa união com Cristo, ela só acontece por intermédio da encarnação. E talvez esse princípio da encarnação ele deve ser aprendido por nós como igreja. O culto ainda não terminou, gostaria de avisar algumas pessoas, tá? Nós ainda estamos cultuando. O princípio da encarnação ele tem que ser aprendido por nós.
Porque se Deus, sendo Deus, Ele se identificou com o pecador, nós precisamos também voltar os nossos corações e ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que é muitas vezes se esvaziar de si mesmo e se identificar com o próximo, para que o Cristo continue sendo evidenciado por intermédio da encarnação, mas agora a encarnação é por intermédio da igreja. Por isso que isso aqui é uma realidade espiritual. Isso aqui é espiritual. Nós não somos um grupo de afinidades, nós somos um grupo de pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Amém? Podemos cantar.